queridos irmãos, queridos amigos. Eu me chamo Rita, faço parte do corpo de palestrantes da nossa querida casa de São Francisco de Assis. E hoje nos reunimos novamente neste formato virtual para podermos estarmos um pouco mais pertinho do estudo da doutrina espírita, do estudo das palavras do Cristo nesta visão do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que nos cabe conversar hoje é o capítulo 27, Pedir e Receber. E como é de costume, eu vou fazer uma leiturinha das parábolas que compõem esse capítulo. Mas antes, quem quiser me acompanhar, para que a gente possa se sintonizar com esses amorosos trabalhadores da casa espírita, do mundo espiritual, nossos amigos e mentores, eu convido a todos, aqueles que se sintam confortáveis, para fazer uma respiração de forma mais tranquila e profunda, para que a gente possa fazer uma oração. Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade de lembrar o quanto Tu nos ama, o quanto Tu estás conosco a todo momento. Através desses bons espíritos, nossos mentores e amigos, que nos intuem, nos ajudam, levam até o Teu coração os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas queixas e os nossos agradecimentos. Obrigada, Pai, por mesmo neste momento que passamos de isolamento social, termos condições de estarmos ainda assim ligados a esta casa maravilhosa que é o CELE, São Francisco de Assis, e a irmã Clara, nossos mentores, através desse formato ainda que digital, um pouco distante, mas que quando nós nos sintonizamos, estamos presentes lá, naquele auditório, sentindo aquela vibração, aquele aconchego, aquele carinho que toda a espiritualidade sempre nos dedica. Assim, Pai, que dentro dos nossos lares, nós, relembrando as Tuas palavras, possamos trazer essas energias benfazejas de saúde, de paz e de harmonia para dentro da nossa casa. E assim pedimos a permissão para esse formato de mini palestras que se inicia agora. E assim seja. Queridos amigos, é um pouco difícil a gente falar assim com uma câmera, não estando em contato com todos vocês, que é muito bom aquela troca de energia. Mas nós que somos palestrantes estamos nos empenhando para nos modernizar, nos atualizar e fazer desse formato ainda assim, esse fortalecimento desse nosso vínculo, desse nosso estudo tão importante para o aumento da nossa vibração, principalmente nesse momento onde o inconsciente coletivo pesa por tantos pensamentos pessimistas, de medo, de tristeza. Que bom podermos ter ainda assim essa ferramenta para que a gente possa se sintonizar com a energia dos nossos benfeitores, amoráveis trabalhadores do bem e da luz, que estão sempre prontos a nos esperar. Basta que a gente dê esse primeiro passo em direção a eles, vibracionalmente, porque onde quer que estejamos, fisicamente, mas mentalmente sintonizados, ali Jesus estará. Ele mesmo nos deixou esta preciosa informação, essa preciosa dica de que bastava pensar e se reunir mentalmente com Ele e Ele ali estaria. E não é por acaso que o tema hoje é pedir e obtereis. Então vamos dar uma lidinha, vamos ver o que esse capítulo nos diz e o que Kardec nos trouxe para elucidar essas qualidades da prece
pedir e receber. Então, numa passagem de Mateus, está lá: quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas que fingem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e com a porta fechada façam em segredo a sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos mesmo antes de fazerem o pedido. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Antes de iniciar a oração, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, para que o Pai que está nos céus também possa perdoar os pecados que vocês cometem, pois aqueles que não perdoam também não serão perdoados. Isso está em Marcos, capítulo 11, de 25 a 26. Depois nós temos ainda outros trechinhos que a gente vai ver se consegue colocar dentro desse nosso pequeno tempinho aqui de exposição. Vejam que Jesus então já deixou para nós um manual, né, de como devemos orar. Primeiro ele comparou que essa oração que nós devíamos fazer devia ser uma oração sincera, uma conversa entre nós e o Pai. E se essa conversa é entre nós e o nosso Pai, que sabe tudo o que tem dentro do nosso coração, sabe as nossas falhas, sabe os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas potencialidades, que essa conversa fosse uma conversa íntima e não para que os outros vissem. Mas aí a gente se pergunta, bom, então para que eu possa orar, eu não posso orar em um local público, eu não posso que os outros... Não é isso que Jesus quis dizer nessa passagem. Nessa passagem, ele quis nos dizer de uma postura íntima. Eu com o Pai, que não precisa de testemunhas para isso, mas que não há impedimento que eu tenha essa conversa com ele em qualquer lugar que seja. Apenas que ela seja de cunho íntimo, eu e o Pai, sem hipocrisias, sem mentiras, sem falsas afirmações, que seja uma conversa sincera com o nosso Pai, não com essa distância que algumas religiões nos colocaram, com aquele Deus punitivo, longe, distante. Não, com essa conversa com o nosso Pai verdadeiro, amoroso e que sabe de tudo. E outra coisa que ele fala aqui é a quantidade de palavras. Nós tivemos um hábito ruim ainda de orar por quantidades ou por preces. É comum a gente ver pessoas quando a gente orienta assim, fortalece a tua oração, tenha esse vínculo mais forte de oração diária, de agradecimento, de pedido, mas tenha esse, mas eu não sei nenhuma prece de cor, a única que eu sei é o Pai Nosso. Com certeza o Pai Nosso, só por aquelas palavras, emite uma vibração como um chamado de socorro para o universo, né? Os nossos mentores, nosso anjo da guarda, nossos bons espíritos e amigos já sabem que quando a gente está fazendo aquela oração e que ela vem do nosso coração, que é muito importante dizer, não é a repetição de palavras apenas, é uma vibração que vem do nosso coração. Só o fato de nós fazermos a oração do Pai Nosso, nós já estamos nos ligando com a espiritualidade. Mas e aí fica a pergunta, e eu não sei o Pai Nosso de cor, então eu não tenho valor a minha oração? Não. Jesus deixa muito claro aqui que não é a quantidade de palavras, mas é o que, é como elas são ditas.
Toda a nossa visibilidade no mundo espiritual está de acordo com aquilo que nós vibramos esta comunicação, que é uma comunicação que independe de palavras prontas. Esta vibração que é de sentimento. Então, se eu apenas fizer uma palavra ou duas, mas que elas forem sinceras, aí está a verdadeira prece. Aí está o verdadeiro elo com a espiritualidade. É isso que está nos dizendo essa passagem. E aí segue nos orientando, então. Antes de iniciar as suas orações, se tiverem alguma coisa contra seu irmão, perdoem-no. Pois bem, essa é uma tarefa difícil e que muitas vezes a gente fala, e esse tema é recorrente porque nós ainda estamos muito distantes de colocar verdadeiramente em prática o perdão. Mas o perdão é uma condição primária para que a gente se qualifique para qualquer pedido para a espiritualidade. Por quê? Porque quando nós perdoamos, nós entendemos que os outros têm falhas. Porque não sou apenas eu que falho. Se eu estou me direcionando para o alto, para o Pai, para o Mestre Jesus, para a espiritualidade, pedindo, eu tenho que entender que eu tenho as minhas falhas e estou pedindo auxílio. Que eu falho, o meu irmão falha, porque ainda é a nossa condição, ainda evolutiva. Então eu tenho que abandonar o julgamento. Eu quero que Deus, que é o meu Pai, que me enxerga na minha totalidade, me perdoe e me desculpe pelo que eu errei. Mas eu só posso realmente pedir isso ao Pai se eu começar a fazer pelo menos o esforço de, com sinceridade, tentar entender e perdoar o meu irmão. Porque é por aí que a gente se qualifica para qualquer bênção também. E aí a gente se questiona de novo, né? Que é muito bom a gente fazer esse questionamento. É por aí que a gente cresce, né? Fazendo esses comparativos, essas analogias. Bom, então eu ainda não aprendi a perdoar, então quer dizer que não adianta eu rezar? Não é assim também, né? É lógico que nós somos crianças ainda, estamos aprendendo como nos relacionar, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. E o Pai sabe disso, sabe ainda desta nossa condição de aprendizes. Ele não vai nos cobrar além daquilo que nós já temos capacidade de entendimento. Mas o que conta aqui é o quanto eu estou perseguindo esse objetivo, o quanto eu estou colocando força para melhorar naquilo que eu sei que tenho que melhorar e que está aqui muito claro: perdoem se quiserem ser perdoados. E no Pai Nosso já diz, na mesma medida, né, que nós perdoamos, seremos perdoados. Quem não quer, né, ser entendido e amado apesar das nossas falhas? Então façamos aos outros aquilo que a gente deseja para nós. Jesus também contou uma parábola para alguns, tendo confiança em si, se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé rezava: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava nem mesmo levantar os olhos a Deus, para os céus, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois ainda sou um pecador. Eu declaro a vocês que o publicano retomou para sua casa perdoado, e o fariseu não. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado,
e todo aquele que se humilha será elevado. Outra condição para a eficácia da nossa prece é que a gente tenha o entendimento e largue de mão o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, porque não somos melhores que ninguém, somos todos irmãos, cada um em seu momento evolutivo, mas todos feitos do mesmo DNA divino. Então precisamos largar os julgamentos para diante do Pai ofertar a nossa prece. Tarefa que tem que ser sempre relembrada, porque por vezes nos colocamos numa posição tão de vítima, precisando do auxílio do Pai. Todos somos carentes do auxílio e do amor do Pai, todos. Portanto, não somos ninguém aqui em condição melhor que o outro. É um lembrete muito importante na hora das nossas preces. Perdoar, não julgar, ser humilde. Que aprendizado, hein, gente? Como temos tarefas ainda a fazer, a trabalhar dentro de nós. E não pensem que porque somos aqui expositores da doutrina espírita, né, trabalhadores de uma casa, estamos aqui momentaneamente como palestrantes, que já dominamos e demos contas de todas essas tarefas. Apenas estamos mais próximos um pouquinho do estudo diário e desse lembrete que nos faz nos traz a responsabilidade. Por isso a importância do estudo, a importância de abrirmos o Evangelho dentro do nosso lar diariamente, para que a gente seja relembrado dessas verdades que no automatismo deste mundo moderno, das correrias e das tarefas que nós temos que dar conta, por vezes passa batido. E na hora de deitarmos, fazemos aquela nossa oração meia boca, assim como a cumprir apenas com um dever. Eu já fiz a minha oração, eu tô quites. Não é isso que o ato de orar nos pede. O orar é um orar diário em todas as nossas ações. Esse deve ser realmente o hábito de orar. A todo momento nós chamarmos a espiritualidade para o nosso convívio. A todo momento agradecermos, a todo momento entendermos as bênçãos que nos rodeiam, o quanto grato nós temos que ser por tudo que nos acontece, independente do nosso julgamento. O nosso julgamento, no primeiro momento, nos diz que isso é bom ou isso é ruim. E por vezes, 99% das vezes, o nosso julgamento é falho, porque nós julgamos apenas por uma circunstância momentânea, quando não entendemos e não lembramos diariamente que somos seres com muitas vivências, e em todas essas vivências temos contas a ajustar, débitos e créditos. Então, como será que está essa nossa fichinha lá no mundo espiritual, nesse nosso arquivo de feitos, de façanhas, né, e de pecados, erros e acertos, né, que a gente não sabe. Então, quando chegam as situações no nosso dia a dia, que somos testados, que somos provados, que somos relembrados, né, nós imediatamente já julgamos. Isso aí é uma catástrofe, é uma coisa horrível que está me acontecendo. Nós não temos ainda condições de fazermos esses julgamentos. A doutrina espírita, ela nos abre esse horizonte, e é por isso que precisamos sim estarmos ligados sempre com as palavras de Cristo, relembrando o que Ele nos ensinou, e dentro da doutrina espírita tendo essa clareza de como aplicar as palavras do Cristo no nosso dia a dia. Aqui esse capítulo fala todo sobre a maneira como devemos orar e o que devemos pedir e como a espiritualidade nos atende. Nenhuma prece feita deixa de ter resposta.
tenham a certeza, porque os amigos espirituais nos informaram muitas e muitas vezes que no mundo espiritual a prece ela jamais se perde, ela sempre tem uma resposta. E aí nós, como ainda somos muito limitados no nosso entendimento, nós nos questionamos: mas eu pedi a cura de uma doença e não me curei. Será que essa cura era possível? É para o meu adiantamento? Ou será que essa doença é uma bênção que veio para me ensinar coisas que eu ainda não aprendi e teimo em judiar do meu corpo? Será que eu não estou colhendo apenas as coisas que eu plantei? Se uma pessoa judiou do seu corpo espontaneamente durante toda uma existência e lá adiante ela contraiu uma doença em decorrência desse mau uso que ela fez, é o pai que é culpado porque não atendeu a minha prece que eu pedi a cura? Não está no momento de nós termos esse olhar um pouquinho mais amplo sobre as nossas responsabilidades? Se nós não nos alimentamos de forma correta, se ingerimos substâncias que fazem mal para o nosso organismo, sabendo que isso vai fazer mal, e lá adiante vamos colher o fruto disso, dessa ação, é justo que nós peçamos ao Pai esta cura, e quando essa cura não vem, nós nos achamos esquecidos e abandonados pela espiritualidade? Há um momento de que nós temos que abrir os nossos olhos para a responsabilidade sobre tudo que nós fazemos na nossa vida. Tudo é ação e reação. Tudo que eu plantar, eu vou ter que colher. E isso não é um castigo, isso é apenas a forma de aprendizado que nós precisamos passar. Mas eu convido vocês a fazerem um estudo diário do Evangelho, porque aqui nós falamos de uma forma rapidinha, algumas pinceladas, apenas para instigar que todos vocês, todos nós possamos ter essa curiosidade de ir lá e pegar um pouquinho o Evangelho e fazer essa releitura, né? Essa lembrança das palavras do Cristo. Lembrando sempre de que a espiritualidade, os queridos amigos do mundo espiritual nos contam que quando nós abrimos o Evangelho dentro do nosso lar, nós iluminamos o nosso lar e uma quadra inteira. E nós nunca estamos sozinhos. Então, quando fazemos a leitura de palavras do Cristo, quando fazemos essa intenção de nos instruir, de fazermos esse autoconhecimento, de nos religar ao Pai através do estudo, através dessa relembrança dos ensinamentos do Cristo, nós estamos fazendo com que o nosso lar seja abençoado e protegido e nos qualificando então a sermos mais bem vistos no universo, mais iluminados, né? Se eu acendo uma luz aqui, é com mais facilidade que eu sou vista. E quando eu acendo essa luz, que é uma luz de estudo, de entendimento, eu também auxilio todos aqueles irmãos que precisam deste esclarecimento. Porque como nós nunca estamos sozinhos, a espiritualidade também aproveita esses momentos de um estudo do Evangelho para que aquelas palavras estudadas ali, para aquela energia que nós estamos vibrando, para toda aquela vibração positiva de amor, seja também distribuída a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que por ali rodeiam. Porque os nossos vizinhos são influenciados, os nossos vizinhos desencarnados e aqueles que transitam por toda
uma circunferência também são atingidos. Então não nos esqueçamos que o ato de orar, o ato de trazer Jesus para dentro do nosso lar, através do estudo de um livro de leitura edificante, além de nos beneficiar, além de nos fazer abrir os nossos horizontes, entender um pouquinho mais sobre os porquês da nossa vida, também beneficia vários que estão ali. E como nós, neste momento, estamos carentes dessa energia boa, de amor, de otimismo, de fé, para passarmos por esse momento complicadinho aí que veio para nós. E veio para que a gente também faça essa faxina, para que a gente possa parar, para que a gente possa nos religar, para que a gente possa perceber a importância de muitas coisas que a gente vinha deixando de lado, não é verdade? Então, queridos amigos, eu espero que esses minutinhos aqui que a gente trocou essas informações tenha sido útil para vocês, assim como foi para mim, que é um exercício realmente a gente fazer esse bate-papo aqui virtual. E eu peço que aonde for, que qualquer pessoa que se ligue com essas palavras possa receber aí onde está toda essa amorosidade do mundo espiritual. Peço, queridos mentores, amigos do mundo espiritual, palestrantes da espiritualidade que nos intuem, que nos acompanham neste trabalho, que possam levar essas bênçãos a todo aquele que se dispuser a ouvir essas palavras e que procura se melhorar e se ligar com o nosso querido maior exemplo de amor, Jesus Cristo. Fiquem com Deus em paz. Muita fé, muita oração e pedir na certeza de que o Pai jamais deixa de atender uma prece. Apenas Ele atende da forma que for melhor para o nosso progresso espiritual e não como uma criança que pede um brinquedo que ainda não tem condição de obter. Fiquem em paz. Um grande beijo.